Trump recebe Nayib Bukele, o polêmico presidente de El Salvador, na Casa Branca e estabelece uma série de parcerias econômicas e até mesmo uma espécie de convênio, garantindo que vai ajudar na construção de novos megapresídios, no estilo mais ou menos ali do Secote, e que deportações serão generalizadas nos Estados Unidos. Falar um pouquinho também sobre a relação entre Estados Unidos e Ucrânia, que não anda nada boa, inclusive com o Zelensky tecendo críticas contra membros da Casa Branca, como J.D. Vance, falando que um discurso pró-Rússia já contaminou o país, e enquanto Trump fala que o Zelensky faz um péssimo trabalho e ainda alega que não se ataca um país que é 20 vezes mais poderoso que o seu, e ainda depois disso fica pedindo mísseis. Mas nós temos uma boa notícia para a Ucrânia, pelo menos. A gente tem a Alemanha, que é uma das principais lideranças militares do continente europeu e talvez do mundo, estabelecendo que os mísseis Taurus podem ajudar sim na defesa do país, enquanto o Zelensky garante que está à beira, prestes a comprar dos Estados Unidos mais sistemas Patriot de defesa antiaérea. Temos também, galera, a Europa, com alguns problemas relacionados a essa sobretaxa, essa guerra comercial com os Estados Unidos, e se vendo obrigado a voltar a depender mais do gás russo, até porque o seu programa Rearm Europe vai demandar bastante energia, e hoje a gente tem os principais fornecedores de energia para o continente europeu com vários problemas geopolíticos. Será que a Rússia, de novo, vai ser uma importante fornecedora de gás para a Europa? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Hamas, que alega que está disposto a libertar todos os seus reféns em nome de uma paz com Israel, mas agora Israel que não deseja um cessar-fogo na região, enquanto a Financial Times já estabelece um grande vencedor para a guerra comercial que se estabelece entre China e Estados Unidos. E esse país se chama Brasil. Galera, será que eles estão certos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceira aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com as melhores taxas do mercado. Só você comparar as taxas da Nomad com as casas de câmbio convencional. Galera, faça a comparação, não precisa acreditar em mim, tá? E utilizando o meu cupom, você ainda consegue ter acesso a $20 de cashback até na sua primeira conversão cambial. Cupom Ricardo20. Então você que quer diversificar seus investimentos, comprar dólares, até fazer investimentos em renda fixa, renda variável, sem nenhum tipo de taxa de corretagem, ou apenas manter ali os seus dólares, moeda fixa, né, uma reserva de valor, pô, galera, você consegue fazer de maneira muito simples, muito democrática pela Nomad. Você comprando seus dólares ainda consegue utilizar em mais de 180 países, então não tem dor de cabeça com conversão cambial, enfim, né, ficar convertendo moeda quando for fazer suas viagens internacionais, e ainda tem a possibilidade, com a conta internacional da Nomad, utilizar o cartão Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso e pago minhas contas aqui no Brasil, tá? E eu vou ganhando cashback dolarizado, eu tenho acesso, por exemplo, a uma série de benefícios, como compra de dólares com menores taxas ainda, os pontos que vão se acumulando não expiram, e para eu que sou esquecido, né, é sensacional, dentre vários outros benefícios, acesso ao Nomad Lounge, enfim, tudo que um cartão Visa e Nomad Explore pode dar para vocês, beleza? Então, link na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês e tenha acesso à Nomad, a melhor conta internacional do Brasilzão. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve hoje a confirmação, né, a visita de Nayib Bukele à Casa Branca, aos Estados Unidos, com Trump. A gente sabe que os dois presidentes, eles são parceiros, e eu diria que essa parceria aumentou bastante, principalmente agora em 2025. Até porque, com a ascensão do Trump à Casa Branca e com essas políticas de deportação, a gente teve, inicialmente já em março, 200 venezuelanos que pertenciam à gangue Trenaragua, que foram deportados em direção a El Salvador, com os americanos pagando uma quantia, dólares ali para El Salvador, para receber esses militantes, esses membros de gangue, que faziam parte de uma gangue venezuelana, né? Lembrando que existe uma mega prisão para isso em El Salvador, que é o Secote, e vale bastante lembrar que El Salvador fez uma política bastante rígida de combate a essas gangues no país, mas tomando muito cuidado. A política de repressão da criminalidade ela foi muito forte em El Salvador, tanto para presos, entre aspas, comuns,
Só que esses não vão para o Secote, que é esse centro de confinamento, né, essa mega prisão construída com uma referência pelo Nayib Bukele, vão para as prisões, entre aspas, mais convencionais, e existem os membros de gangues. Lembrando que El Salvador era um país que era praticamente controlado por esses grupos armados, estados paralelos. Então foi uma guerra travada entre Estado e esses membros. Fato é, cara, que por mais que haja denúncias de violações de direitos humanos, os resultados em relação à segurança pública foram muito satisfatórios e há uma aprovação bem grande do Nayib Bukele. Tanto que, por exemplo, a gente teve ontem eleições no Equador, e o Daniel Noboa, ele foi eleito, a Luísa Gonzalez, inclusive, que era a candidata opositora, né, de esquerda, ela não reconheceu a derrota, e o Daniel Noboa, ele vem tentando dar uma buquelizada, entre aspas, no Equador, que também é um país que passou por um aumento bem sensível nos últimos anos da criminalidade. Porém, apesar do aumento da repressão estatal, os índices de violência continuam muito altos, só que os abusos contra os direitos humanos também. Então eu diria que o Daniel Noboa vem tentando buquelizar o Equador, mas vem sendo muito menos bem sucedido, porque o Bukele também tem denúncias de abusos contra os direitos humanos. Mas, não que uma coisa justifique a outra, né? Mas os resultados eles são de fato muito bons, pelo menos os números ali relacionados à taxa de homicídios, dentre outras questões. Agora, no Equador, é um país dividido, o Congresso também vai ser dividido e o Daniel Noboa vai ter uma importante missão aí de tentar pacificar o país, que é um país que passou por um aumento muito significativo, inclusive, do comércio de entorpecentes, como, por exemplo, o pozinho branco, né? Sabe exatamente o que eu estou falando para vocês. Mas, enfim, voltando aqui para o caso de Estados Unidos e El Salvador, o Nayib Bukele fez a visita aos Estados Unidos, o Trump fez questão de elogiar, inclusive até cometeu uma gafezinha, né? Falou assim, olha, eu conheci ele quando ele ainda era jovem, esses 5 anos fizeram com que você amadurecesse demais, tipo, agora você tá velho, né? Falou um pouquinho do Nayib Bukele, mas assim, foi só elogios, colocando que é um presidente excelente, inclusive colocando, né, olha, hoje El Salvador tem uma estrutura muito bem forte, eles não brincam em serviço, e hoje vai ser um grande parceiro dos Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, ele anunciou que a ideia, o Trump, né, é fazer uma política de deportação em massa dos imigrantes, claro que não todos, para o Secote, né? A ideia são só aqueles que são membros de gangues, por exemplo, gangues venezuelanas, que o Trump fala que eles entraram de maneira muito forte, por exemplo, no território americano, e que, como sabe que El Salvador precisa de investimentos estrangeiros e os Estados Unidos precisam deportar esses imigrantes irregulares, principalmente associados à criminalidade, uma parceria vai ser estabelecida, com o Trump falando que ficaria muito satisfeito em construir novos secotes, novos centros de confinamento no território de El Salvador. A gente teve uma família que foi protestar porque uma das prisões que aconteceram, inclusive até admitido pelo próprio presidente, pelo próprio governo americano, foi de um trabalhador, sim, salvadorenho, mas que ele estava em situação legal no país. Inclusive tinha visto de trabalho, tudo tal, mas foi deportado até mesmo para o Secote. Então teve ali protestos, enfim, por enquanto a situação não foi resolvida. Muito possivelmente esse acordo ele vai vigorar, ele vai de fato acontecer, porque como eu falei para vocês, Trump e Nayib Bukele são complementares. Nayib Bukele precisa dos seus dólares porque conseguiu dar conta da segurança pública do país, mas El Salvador é um país pequeno que não tem muitas alternativas econômicas, então precisa de investimentos estrangeiros, e o Trump quer mandar os seus imigrantes regulares embora, ou seja, uma coisa combina com a outra. Enquanto isso, cara, tivemos também algumas entrevistas polêmicas, mais algumas, né, do Trump e também do Zelensky. O Trump, ele estava ali, inclusive, né, dando entrevistas com o Nayib Bukele, também em outros momentos, e ele garantiu que o Zelensky e o Joe, que é o Joe Biden, fizeram um péssimo trabalho ao permitir que esse absurdo aconteça, ou seja, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Havia tantas formas de impedir que começasse, mas claro que isso foi no passado. Agora, nós, Estados Unidos, temos que fazer com que isso pare. Ele até falou que ele conseguiu evitar a guerra no seu mandato, já que o Putin o respeitava. Até falou também, né, foi juntando uma coisa com a outra, que se a eleição não tivesse sido manipulada nos Estados Unidos, a guerra nem teria começado. Tudo isso acontece em meio a uma pressão bem grande para que os Estados Unidos tivessem uma postura mais forte. Eu trouxe para vocês no vídeo de ontem que a Rússia fez um ataque muito importante contra a Sumy em um feriado religioso na Ucrânia contra a saída de uma igreja, ou seja, uma celebração cristã. Esse ataque trouxe a morte de pelo menos 32 pessoas e mais de 100 feridos,
incluindo uma criança. Então o Zelensky falou que era um absurdo, o Macron pediu medidas drásticas, o Antônio Costa, por exemplo, em Portugal, né, também pediu atitudes mais severas. A União Europeia começou a se mobilizar e pediu uma radicalização do discurso contra o Putin. Só que a gente sabe que não faz parte muito da retórica dos Estados Unidos fazer essa garantia. Tanto que, por exemplo, o Trump, ele até falou que, quando foi perguntado, né, poxa, mas o que você achou do ataque que os russos fizeram contra a Sumi? Aí ele falou que, na verdade, foi um terrível erro. Terrível erro do quê? Do Putin fazer o ataque? Do Zelensky começar a guerra, como ele já falou várias vezes, que a Ucrânia começou a guerra de maneira errada? De ter permitido que a guerra chegasse nesse patamar? Poxa, um terrível erro é uma condenação muito frágil para um ataque ali contra civis, porque aparentemente esse foi o objetivo, claro, dos russos. A gente teve, por exemplo, o próprio Trump colocando que o Zelensky não deveria atacar um inimigo que é 20 vezes maior e depois pedir mísseis. E que, aliás, o Zelensky, ao invés de falar em paz, sempre está querendo comprar mais mísseis. Dá para perceber, então, que existe uma insatisfação gigantesca. Até porque, depois de mais uma visita de membros ucranianos em direção ao território americano, aparentemente o acordo de terras raras não foi fechado, por condições muito radicais, muito draconianas do imperialismo americano, que coloca que esse fundo que seria criado entre Estados Unidos e Ucrânia seria 50% Ucrânia, 50% Estados Unidos, mas com 3 conselheiros ucranianos, aliás, 3 americanos e só 2 ucranianos. Além disso, os Estados Unidos teriam prioridade da exploração dessas áreas de minerais e poderia vetar países terceiros, por exemplo, a China. Além disso, a Ucrânia teria que admitir que existe uma dívida de 130 bilhões de dólares e, enquanto os ucranianos não pagassem essa dívida, todo o dinheiro do fundo seria para arcar com essa dívida junto aos Estados Unidos, com uma taxa de juros de 4% ao ano, quanto mais os ucranianos demorassem a pagar. Ou seja, praticamente uma cessão dos minerais da Ucrânia e até mesmo de próprias posições geopolíticas dos ucranianos contra os americanos. Então, aparentemente, não foi feito um acordo, pelo menos por enquanto. E o Zelensky, claro, demonstrou uma certa insatisfação em relação a isso. O próprio Zelensky garantiu que hoje os Estados Unidos estão com narrativas pró-Rússia e que claramente há uma aproximação do J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e do Putin. Poxa, e eu diria que o J.D. Vance nem é dos piores, vai, entre aspas. Hoje, o representante que foi nomeado pelos Estados Unidos para lidar com os russos é o Steve Witkoff, que fez uma reunião com membros da Rússia e com o Putin no final de semana, em reuniões de 4 horas praticamente, e que definiu basicamente que para você ter a paz, ou pelo menos o cessar-fogo, a Ucrânia deveria reconhecer que os 4 territórios, mais a Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, têm que ser território da Rússia, que é uma coisa que a Ucrânia falou que não vai admitir. O Zelensky até fala que ele sabe que a negociação vai ter que ser diplomática porque a Ucrânia não tem força para retomar os territórios, mas que a Ucrânia não vai reconhecer os territórios como territórios de fato que pertencem à Rússia. Poxa, o próprio Keith Kellogg, por exemplo, que é o general que tem uma postura um pouco mais pró-Ucrânia, ele falou que a ideia dele, depois de uma certa desmentida, mas, né, enfim, que a ideia dele era fazer uma divisão da Ucrânia, mais ou menos os moldes de Berlim. Ou seja, uma parte zona de influência da França, dos britânicos e talvez dos Estados Unidos, uma parte do território para a Ucrânia e as áreas que forem invadidas pela Rússia sob influência da Rússia, com uma espécie de zona tampão, separando os territórios com a presença de ucranianos e com a presença da zona de influência russa. Ou seja, até o cara que é mais pró-Estados Unidos, vamos colocar, né, mais pró-Ucrânia, está colocando que a ideia é dividir o território ucraniano com os russos sendo uma das zonas de influência, entende? Então, sim, claro que isso preocupa o Zelensky. E o Zelensky, pelo menos, se pelos Estados Unidos não vem conseguindo boas notícias, apresentou uma notícia que é boa e interessante para os Estados Unidos. O Zelensky colocou que a intenção dele é fazer a aquisição de 10 baterias Patriots por 15 bilhões de dólares. Se de fato isso se concretizar, a gente está falando da Ucrânia sendo o segundo país, excetuando, claro, os próprios americanos, que teriam mais sistemas Patriot de defesa que são bastante eficientes. Isso pode fazer uma cobertura bem interessante nos céus ucranianos. Se vai acontecer ou não essa compra, são outros 500. O próprio Trump acabou de criticar, né? Nossa, a Ucrânia só pensa em comprar mísseis e não fala em paz.
E outro ponto importante, que era algo que já era meio que esperado, o antigo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, do SPD, um partido mais de esquerda, era totalmente contrário à cessão de mísseis Taurus, mísseis de grande alcance, 500 km de alcance, que seriam destinados para a Ucrânia, alegando que a Alemanha mandar esses mísseis para os ucranianos seria, caso a Ucrânia utilizasse esses mísseis para atacar a profundeza dos territórios russos, como se a Alemanha estivesse participando diretamente do conflito, e não fazia parte da premissa da própria Alemanha. O Friedrich Merz admitiu que sim, hoje existe uma representação, uma coalizão de mísseis. Ele até garantiu, a entrega deve ser feita de maneira coordenada com os países parceiros da Ucrânia na Europa. Hoje nós temos os britânicos, os franceses e até mesmo os americanos que já fazem essa entrega. Sim, a Ucrânia deve e vai participar dessa nova concessão de mísseis para os ucranianos. Ou seja, a Ucrânia, além do Storm Shadow, por exemplo, pode ter acesso a outros mísseis, os ATACMS, por exemplo, dos Estados Unidos, em direção aí ao solo, ou para utilizar contra o solo russo, alegando, claro, que é um sistema de defesa. E aí, será que a Alemanha, então, vai participar de maneira mais efetiva dessa batalha? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem importante, está ligado à Europa, que muito possivelmente, segundo declarações de próprios empresários franceses, alemães, próprios membros de topo da União Europeia, pode depender mais de novo dos russos. A situação que nós tínhamos antes da guerra Rússia-Ucrânia era de uma Europa que tinha cerca de 40% da sua produção energética vindo da importação de gás dos russos. Só que depois da guerra não é que reduziu, ou aliás, que acabou com essa importação, mas a Europa ela foi ajudando, foi vendo ali mais alternativas. Por quê? A gente está falando de um continente que, para produzir energia elétrica, depende de um único país em quase metade. Poxa, é óbvio que isso gera uma dependência muito grande. Aliás, é uma crítica em relação à Europa. Energeticamente muito dependente dos russos, militarmente muito dependente dos americanos e economicamente muito dependente dos chineses. Então a Europa ela foi terceirizando áreas estratégicas e hoje está na mão de vários países ou regiões diferentes. Só que o problema é que hoje estabelece-se uma guerra comercial entre Estados Unidos e Europa. Sim, sabemos, houve um congelamento das tarifas, aparentemente até julho, União Europeia e Estados Unidos vão negociar, mas a confiança já foi quebrada. E os europeus estão percebendo, talvez da melhor maneira possível, que você depender estrategicamente de energia, alimentos, setor militar de um único país é interessante até quando o país gosta de você. Quando você compra uma guerra, quando você critica, quando ele tem uma mudança de governante, pode ser que aquele país use isso como arma de negociação contra você. É isso que a Europa está percebendo nesse momento. E por conta disso, desde quando tiveram as sanções, a redução da compra de gás, a Europa teve que achar alternativas a toque de caixa. Uma das alternativas foi a importação de GNL dos Estados Unidos, que, convenhamos, é 5 vezes mais caro que o gás que vinha da Rússia e acabou culminando, claro, com um processo inflacionário no continente europeu. Parte da culpa da estagnação da Europa e até mesmo da Alemanha, que era um dos países que mais dependiam dos russos, quase 60%, está por conta dessa ter que mudar a matriz energética. Até carvão mineral eles começaram a utilizar, mas tentaram importar também, além dos Estados Unidos, da Noruega, importar do Catar, do Irã, importar, por exemplo, de outras regiões ou outras matrizes. A França, por exemplo, que já era um país que tinha uma matriz bem diversificada, principalmente com energia nuclear, começou a querer reativar ou a construir outras energias nucleares, outras termonucleares, para depender menos dos russos. Isso era o que se estabelecia até então. Agora, se eu dependo menos dos russos, eu vou depender mais de quem? Dos Estados Unidos? Então, as palavras da Europa é que depender da Rússia não é ruim. O problema é depender exclusivamente dos russos. Hoje, a ideia é fazer com que não seja mais os 40% como era no passado, mas sim 25%. Para a gente ter uma noção do que isso representa, vale lembrar que a gente teve recentemente uma eleição na Alemanha e 1/3 do eleitorado votou em prol de candidatos pró-Rússia. A própria AfD, da Alice Weidel, por exemplo, que hoje, em pesquisa, já é o partido mais popular, superando a própria CDU
que é do Friedrich Merz, é um partido que coloca que uma aproximação com os russos seria o ideal, porque não porque gosta dos russos, mas porque tem que pressar nos interesses da própria Alemanha. Ou seja, a mídia está colocando que hoje a Europa está preocupada somente com depender dos Estados Unidos ou aumentar a dependência dos Estados Unidos e vai diversificar, inclusive voltando para o gás russo. Vale lembrar que a Europa também tem planos de aumento dos seus equipamentos de defesa, o programa ReArm Europe. A gente está falando de 800 bilhões de euros. Para fazer essa indústria funcionar, precisa de energia. Vai parar de comprar dos russos? Então, é interessante que haja uma paz entre Rússia e Ucrânia, até para que as sanções sejam levantadas, pelo menos parcialmente, para ter energia mais barata, para reaquecer a economia europeia e, por que não, rearmar o continente europeu. Veja as voltas que a geopolítica dá, né? Inclusive a Alemanha, que é muito criticada ou foi muito criticada durante o governo Angela Merkel, porque foi no seu governo que ocorreram as negociações do Nord Stream 2, por exemplo, que aumentaria demais a dependência da Alemanha frente aos russos. Claro que a ideia não é depender tanto como já dependeu no passado, mas voltar a ter negações comerciais com a Rússia seria interessante para o continente europeu. A gente teve também, pessoal, notícias importantes do Hamas, que está preocupado com a situação na Palestina, porque alega que Israel não deseja mais o cessar-fogo. Estamos em meio a negociações em que o Hamas quer libertar os reféns e quer estabelecer também que Israel respeite a soberania, que deixe que o Hamas seja um grupo armado, até mesmo um grupo político, que controle ali a região. Israel hoje, até porque tem muito mais apoio dos Estados Unidos, já abandonou a ideia. Hoje Israel, por exemplo, não responde mais os convites de negociação, pelo menos não da maneira como os palestinos gostariam. Membros do Hamas foram nesse final de semana, por exemplo, em direção ao Catar e ao Egito, que são os dois principais intermediadores, e ouviram, pelo menos até o momento, uma negativa de Israel. Não vamos negociar. Enquanto isso, Israel Katz, Benjamin Netanyahu, o próprio Trump, colocam, por exemplo, que a ideia é deslocar palestinos, é aumentar a presença da zona tampão, o corredor Netzarim, por exemplo, ser dominado pelos Estados Unidos. Ou seja, aparentemente agora Israel vai de fato cumprir os seus planos, que é a gente só para essa guerra quando o Hamas for completamente aniquilado. Só que isso vem gerando preocupações. Por exemplo, Israel fez esse final de semana um ataque contra um hospital, aliás, um dos únicos que ainda funcionavam na faixa de Gaza. Nesse ataque, a gente teve a morte, por exemplo, de uma criança. Tedros Adhanom, da OMS, fez grandes críticas ao ataque israelense. E claro que isso gera repercussão e pressão da comunidade internacional. O próprio Emmanuel Macron, por exemplo, conversou com Mahmoud Abbas, que hoje é a liderança da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, e falou que a ideia é fazer com que os franceses consigam mobilizar a comunidade internacional em favor de uma proposta de cessar-fogo entre Hamas e Israel. Eu, pelo menos, não acho que esse objetivo vai ser atingido, porque, de novo, Israel, com o apoio dos Estados Unidos e querendo acabar logo com Hamas e, por que não, dominar a faixa de Gaza, por que faria um acordo com esse território ou com essas lideranças, hein? Então, não acho que haja algum tipo de processo aí de paz e negociação. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também sobre a Financial Times, que colocou como toda a Europa ou Estados Unidos estão vendo a atual guerra comercial, o Brasil como um dos grandes vencedores. E eles falam e reforçam os argumentos ligados à parte agropecuária. Eu diria que eu concordo, mas não tanto assim, né? Por quê? Segundo a própria Financial Times, hoje, tanto a União Europeia como o próprio a China veem o agro brasileiro como uma opção mais estável para soja, para carne de aves, para carne bovina, alegando inclusive que lá no primeiro governo Trump, que ele também fez uma espécie de guerra comercial com os chineses, mas que, claro, não chegou no patamar de 145%, já beneficiou o Brasil, que naquele momento a China dependia muito mais dos americanos e vendo que os Estados Unidos não eram um parceiro exatamente confiável, foi aumentando a dependência da soja brasileira, ou da carne brasileira, ou de outros insumos do Brasil. Coloca, por exemplo, que hoje a carne bovina já teve um aumento de 1/3 das exportações brasileiras, né? Só em 2025, primeiro trimestre, e as aves estão na casa de 19%. Então, por mais que o Howard Lutnick, por exemplo,
que é o representante comercial dos Estados Unidos já tem admitido que negociações com os chineses preliminares começaram, não acho nem que o Trump nem que a China estejam dispostos a baixar a cabeça. O Trump, por exemplo, tinha anunciado, lembra? Olha, vou revogar celulares, notebooks, equipamentos eletrônicos. Agora já falou que não é bem assim, a gente não está revogando nada. E por quê? Porque pegou muito mal, né? Parecia que ele estava meio que perdendo essa guerra comercial. Hoje, por exemplo, a gente tem, galera, o Brasil podendo suprir parte dessa demanda para a União Europeia, para a China. Só que, claro, há problemas em relação a essa minha fala. Primeiro problema, você pensar que o Brasil só vai se beneficiar, na minha concepção, uma visão muito míope da situação econômica. A gente está falando de uma guerra comercial com taxas de 145% que praticamente inviabilizam o comércio entre as duas maiores potências do planeta. Poxa, você acha que não vai ter algum risco de recessão nos Estados Unidos? Os americanos, numa economia tão globalizada, isso não pode contaminar os chineses, que também dependem do mercado americano? Entende? Uma guerra comercial que pode impactar 33 trilhões de dólares não faz bem para nenhum país da economia. Claro que, conjunturalmente, alguns setores podem ser beneficiados. O Brasil concorre com vários produtos americanos. Então, sim, nisso eu concordo. Mas falar que vai ser benéfico, como se o Brasil saísse ganhando de uma guerra comercial entre as duas maiores potências, eu particularmente desconfio que não. Além do que, não dá para esquecer que o Brasil, sim, tem uma fortaleza bem importante no agro. Mas o Brasil, segundo os próprios representantes comerciais da soja brasileira, tem gargalos ligados à alta carga tributária, ligados aos péssimos meios de transporte, seja para conseguir chegar até o porto e, chegando no porto, para conseguir ser exportado. Um aumento da demanda tão significativo assim não quer dizer que o Brasil vai conseguir dar conta do aumento dessa demanda, pelo menos não em curto prazo, e com vários gargalos, atravancamentos aí, né, coisas que dificultam as nossas relações econômicas. Portanto, conjunturalmente alguns benefícios, mas que o Brasil vai ser o grande vitorioso, eu, Ricardo, particularmente não concordo. Acho que encontraremos algumas dificuldades, porque isso pode gerar, claro, uma crise, uma recessão econômica global. Lembrando que representantes de soja do Brasil, dos Estados Unidos estão desesperadamente pedindo para o fim dessa guerra comercial, que, aliás, pode fazer com que o Trump acelere aí algum tipo de processo de negociação com os chineses. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.